Ótimo. Vamos ver quem foi que chegou mais. Que o Williane chegou. Seja bem-vindo, Williane. Boa tarde. Os demais que ainda não tinham participado aqui da reunião, todos boa tarde, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos entender como que vai funcionar essa disciplina de banco de dados, certo? Vamos entender como é que é essa questão do banco de dados, né? A gente vai utilizar softwares, certo? Para poder estar modelando esses bancos de dados, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal. O que vocês acham que é banco de dados? Alguém aí? Gabriel? Amanda? É onde é armazenado os dados pessoais ou de empresas. Suage, empresa? Quem foi que falou? O Yuri, macho. Ah, o Yuri. Valeu, Yuri. Bem, Yuri, basicamente é isso aí, tá? Então, são lugares onde a gente faz armazenamento, né? Então, por exemplo, se eu pegar o armário da cozinha da mãe, tá cheio de comida. Lá é um lugar de armazenamento? Né? Sim, claro. Armazena o bom da vida, a comida, né? Aí, o que que acontece? Se você armazena, você está guardando para uma posterior utilização, certo? Não é verdade? Então, você está guardando algo, não é isso? Para uma posterior utilização. É um banco de alimentos, podemos dizer assim. Já um banco de dados, pessoal, é onde eu vou estar armazenando informações para uma posterior utilização, certo? Então, a gente vai entender o que é o dado, o que é informação, o que é um metadado, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Juntando aí o que o Yuri falou, né? Que é onde a gente armazena informações pessoais, né? Informações das empresas, corporativas, certo? Mas o banco de dados, as bases de dados, elas estão presentes muito mais do que a gente imagina na nossa vida. Tá bom, pessoal? Então, primeira imagem aqui bem impactante. Banco de dados é isso? É um banco de praça feito com dados enumerados de 1 a 6, né? Jamais, né? Então, essa aqui é até uma brincadeira que o pessoal faz bastante, né? Sobre essa questão do banco de dados, né? É um banco onde se senta os dados. Não, né, pessoal? É como eu falei, né? São banco de informações, né? De registros que você vai utilizar posteriormente, né? Então, como a definição formal, o que, é que eu vou ter aqui? Base de dados, né? Databases ou banco de dados, certo? São coleções de informações que se relacionam de forma que criam sentido, certo? São de vital importância para empresas e há 2 décadas se tornaram a principal peça dos sistemas de informação, certo? Agora imagine uma situação, pessoal. Todo mundo, a maioria de vocês tem Facebook, certo? Imagina uma situação. Você vai, cria sua contazinha lá no Facebook, vai lá, faz o upload de fotos, né? Coloca os vídeos, fica a coisa mais linda, né? Todo mundo olhando teu perfil do Facebook. Quando você sai, desliga o computador e liga de novo, o que que acontece? Todas as tuas informações estão lá novamente, não é? Porque elas ficaram salvas. Se não tivesse um sistema de banco de dados, né? Que eu guardasse essa minha coleção de informações, boa tarde, Damires, eu guardasse essa minha coleção de informações, eu acabaria perdendo-as. Hoje, pessoal, banco de dados é um negócio tão incrível, porque existem crimes cibernéticos voltados só nos bancos de dados. Por exemplo, sequestro de dados. Há maliciosos, né, na computação, no meio digital, eles sequestram os dados de uma empresa, de uma prefeitura, certo? De uma farmácia. Eu já vi casos em, por exemplo, um dono de uma farmácia, o cara perdeu todo o banco de dados dele, né? Com registro de remédio, de tudo, de clientes, de câmeras. A sorte dele é que ele tinha feito um backup em um computador mais velho e conseguiu restaurar. Mas os caras pediram US$ 30.000, né? Geralmente a galera de fora, né? Pediram US$ 30.000 para ele pagar, enviar o dinheiro de forma de Bitcoin para eles poderem, né, restaurar os dados da empresa. Então, o sequestro de dados é algo muito à tona, né?
Entendido até aqui, povo? Sim, Sim, sim. Oi? Quem foi que sim, falou? sim. Pronto, tranquilo, né? Então vamos dar prosseguimento aqui, tá? Então qual é o objetivo dessa disciplina, pessoal? Certo? O objetivo dessa disciplina, tá? É modelar e implementar banco de dados utilizando diversos sistemas de gerenciamento de dados com uma linguagem específica para poder fazer esse gerenciamento, né? E essa linguagem é o SQL, como padrão para criação, manipulação, certo? Em um conjunto com as principais linguagens de programação e gerenciadores de conteúdo existentes no mercado. Então, pessoal, o banco de dados, certo? O banco de dados, ele vai te dar uma noção que eu preciso fazer uma interconexão entre o meu código de programação, por exemplo, o meu PHP, certo? E eu preciso comunicar esse PHP, essa linguagem de programação, com um sistema de gerenciamento de banco de dados, né, que a gente vai ver o que é isso mais na frente, tá bom? E, através disso, eu tenho uma linguagem específica para fazer essa comunicação, tá? Então, é mais uma linguagem que vocês vão ver, né? Que é o nosso SQL, tá, pessoal? Que é por padrão, tá? Só que também existem outras linguagens específicas para fazer essa comunicação, tá? Existem outros sistemas. Aqui é uma imagem que representa bastante o banco de dados, tá, pessoal? No banco de dados, principalmente, é contido por tabelas, certo? São tabelas onde são escritas os registros. Por exemplo, se eu tenho um banco de dados do segundo ano C, da escola, por exemplo, eu vou ter uma tabela chamada aluno, eu vou ter uma tabela chamada funcionário, eu vou ter uma tabela chamada professores, porque eu tenho tipos específicos de dados, tá? Então, eu vou guardar tipos específicos em lugares específicos, tá? Como se fosse no armário da mãe da gente. Lá, o feijão é num depósito, o arroz é em outro depósito, né? A farinha é em outro depósito, o café é em outro. Por quê? Você só guarda determinados tipos, né? Em lugares específicos, né? É que nem os tipos de dados, né? Se você tem um valor inteiro, ele só vai receber um determinado tipo de dado, né? Que é o valor inteiro, números, né? Não existe número quebrado sendo inteiro, tá bom? Então, só para exemplificar isso, né? Então, registros, né? Tem que serem guardados nos seus respectivos lugares. Capite? Beleza até aqui? Beleza. Beleza, meu chapéu. Show de bola, tá? Beleza, beleza, beleza. O que vocês vão ter que ter de habilidades, certo? Nessa disciplina, né? Compreender e aplicar todos os conceitos fundamentais de um banco de dados, certo? Para a solução de problemas a partir das técnicas de modelagem e implementação de dados. Modelar diversas estruturas de banco de dados, respeitando as necessidades estabelecidas pelo sistema. Cada sistema tem uma necessidade, pessoal. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema que ele necessita uma conexão com uma base de dados da Oracle, é uma coisa. Se eu tenho um sistema que necessita uma base de dados, certo? Menos robusta, eu posso fazer isso de uma forma local. Agora, se eu tenho uma grande empresa, como o Facebook, vocês acham que o sistema de banco de dados dele é no local só? Jamais, né? Então, eu tenho que ter todo um gerenciamento de conteúdo desses registros e tudo mais, para quando você estiver no Brasil, acessar o seu Facebook. E quando você estiver na Ásia, acessar o Facebook e ver as suas mesmas informações, tá? Então, banco de dados, gente, é um mundo muito incrível, certo? É uma nova forma que vocês vão ter de entender computação. Interpretar e corrigir erros na modelagem e implementação de um sistema, tá? Então, vão trabalhar muito com interpretação, tá, pessoal? Programação é interpretação. Você vai interpretar qual é a melhor forma, certo? De se implementar aquele determinado banco de dados. Tá? Analisar e conceber requisitos para o desenvolvimento de sistemas, certo? Por quê, pessoal? Quando você vai construir um sistema, por exemplo, vocês fizeram a disciplina de programação web 1, não foi? Me dá um exemplo de uma atividade que vocês fizeram em programação web 1.
Procedimento e função. Mas vocês fizeram isso com HTML? Tipo, criava tipo um formulário? Não. Não, né? Não, então eu acho que vocês vão fazer isso na programação Web 2. Beleza? Beleza. Aí o que que acontece? Vocês lembram de HTML, quando a gente construiu aquele formulário? Lembra? Sim. Sim. Pronto. Quando a gente construía aquele formulário, vocês estavam recebendo informações dele, não estavam? Porque, por exemplo, você colocava o nome, você colocava o endereço, o CEP, tudo mais. Vocês estavam colocando informações dentro deles, certo? E aí, aquilo é um sistema, inicialmente, né? Eu tenho a linguagem de marcação, que é o HTML, eu poderia ter o PHP por trás para fazer, para tratar essas informações que o HTML pegou por meio dos inputs, né? E enviar essas informações para um banco de dados, certo? Então, eu tenho que entender os requisitos do sistema para eu poder criar o meu banco de dados. Por exemplo, uma pessoa ela tem nome, idade, endereço, telefone. Se eu não colocar isso no banco de dados, nunca vão ser salvas essas informações. Se eu colocar para salvar só o nome, sempre vai salvar só o nome. E quando for retornar, retorna só o nome. Vocês estão conseguindo compreender por que é importante essa comunicação de um sistema com o meu banco de dados? Sim. Para Ei, entender? Felipe, a Oi. gente vai usar o HTML, CSS, JavaScript aqui nessa disciplina? Não, aí a gente vai trabalhar mais profundamente com o banco de dados. Vocês vão utilizar o HTML, o CSS, o JavaScript na programação Web 2, porque vocês vão começar a construir essa comunicação, né, com o PHP, certo? Para ele comunicar com o banco, tá bom? Obrigado. Tudo entendido até aqui, Alexandra? Queria ouvir sua voz, Alexandra. Tudo bem? Tudo, Tudo. Tu entendeu tudo que eu disse? nem tudo. Perguntar aos outros também se entende tudo. Boa tarde para você também. Tão educado, meu Deus. Bom surra. Então, vamos para o conteúdo programático. O que que a gente vai ter de conteúdo realmente nessa disciplina, tá? Então, a gente vai ter essa primeira fase, que é a introdução ao banco de dados, certo? Onde a gente vai ter alguns conceitos iniciais, dados, informação, metadados, histórico de banco de dados, né? Abstração dos dados. Depois, a gente parte para um sistema gerenciador de banco de dados, né? Características, arquiteturas desse sistema de gerenciamento, tá? Na fase 2, a gente vai trabalhar com modelagem de banco de dados, tá? Introdução à modelagem, modelos de registros, objetos físicos. Depois a gente vai trabalhar com um conceito muito, mas muito importante para vocês, que é o modelo de entidade e relacionamento, tá? Que é o MER. A gente vai entender o que é uma entidade, um atributo, um relacionamento, cardinalidade, né? Grau de relacionamento, ou autorrelacionamento do banco de dados, tá bom? Notação não é agregação, certo? Depois, modelo relacional, a gente vai entender o que é uma chave primária, uma chave estrangeira, certo? É a chamada primary key, tá? Na fase 3, certo? Vocês vão trabalhar com mapeamento, na fase 2 ainda, tá? No mapeamento do modelo de entidade e relacionamento para o modelo relacional, certo? Aqui a gente vai trabalhar na comunicação do banco entre ele mesmo. Depois a gente vai optimizar esse banco de dados com as normalizações, né? Primeira forma normal, a segunda forma normal e a terceira forma normal, tá? Então, é bem interessante, beleza? Fase 3, a gente vai ter a arquitetura do banco de dados e a linguagem SQL, tá, pessoal? Nessa fase 2, parece muita coisa, mas a gente vai passar por ela um tanto quanto rápido, tá? Porque a fase 3 ela é mais importante, que é justamente sobre o SQL, né? A gente vai ter que entender essa linguagem, a composição de um banco de dados DDL ou DML, tá? Tipos de dados, a gente vai também ver, lembra lá do inteiro real booleano destrinchar? Pronto, aqui vai ter algo parecido, tá bom? Instruções de DDL, né? Create table, alter table, drop, insert, select, update, certo?
São todos comandos que a gente dá dentro do banco de dados. E aí, por último, vocês vão trabalhar num projeto para mim, em que a gente vai utilizar esse software aqui, que é o MySQL Workbench, tá? A gente vai utilizar mais uns 2 outros softwares, que é o BR Modelo também, certo? E aí, para essas atividades, pessoal, vou ver se a gente consegue se dividir em duplas, tá? Ou em trios, ou pela quantidade do povo que tem computador, para a gente poder fazer essas equipezinhas para vocês desenvolver esses trabalhos. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Ou estão desanimados? Tô bem animado. Rapaz, tu é Sei doido, né? massa. Ei, Felipe, Diga, meu filho. Aí, eu tô usando o Linux Mint, né, como sistema do meu computador. Essas ferramentas estão disponíveis para esse sistema? tem sim, tem o MySQL Workbench, tem disponível na versão do Linux, certo? Depois eu vou passar o login para vocês, lá quando a gente for fazer o projeto mais à frente, para vocês fazerem os downloads, tá bom? Parabéns, Jesus, utilizando o Linux, muito bom, viu? Também utilizo o Linux Mint, tá? Então, pessoal, vocês conhecem esse cara aí? É o É o Senna? cara de sobrenatural, né, não? É ele mesmo. Esse cara aí, ele ficou desanimado, mas ele desistiu de alguma coisa? Não, ele é foda. Não sei, não assisti a série. Ele é do bom, né? Não assisti, não assisti. Coisa. Eu assisti Então, ET, pessoal, mano. a mensagem é essa, né? Não fique desanimado, não. Vamos para cima, certo? Vamos fazer de tudo para vocês terem uma excelente disciplina, tá ok? E aí, como é que será essa disciplina, né? Atividades materiais nas plataformas digitais, como padrão, né? Você já tem isso em mente, né? Google Classroom, nos Google Forms. Nossa videoconferência semanal, vídeos práticos e teóricos, certo? E aí, pessoal, tem também os nossos simuladores, né? Que é no caso do MySQL Workbench, que a gente vai trabalhar ele lá no final. E tem o BR Modelo, que é outro também que a gente vai ver mais ou menos pelo meio da disciplina. Beleza? Essa disciplina, pessoal, como eu já tinha falado anteriormente para vocês, ela é uma disciplina modular, tá? O que isso quer dizer? A gente vai ter que cumprir essa carga horária por semana, essa carga horária de 8 horas, como eu já tinha falado para vocês, certo? Então, a gente vai ter uma média de 10 encontros, certo? Ou seja, umas 10 semanas, mais ou menos. Então, está previsto, nossa disciplina iniciando hoje, ela está prevista para finalizar dia 15 de outubro, tá, pessoal? Então, entre esse período, o que vai estar rolando, tá? Esse semestre eu vou tentar variar o máximo possível para vocês terem diferentes tipos de notas, né? A fim de que vocês tenham êxito na aprovação de vocês. Então, a gente vai fazer ao todo 2 avaliações, certo? Serão 2 avaliações de conteúdo, beleza? Terá o projeto final lá com o MySQL Workbench e exercícios, pessoal. Porque no MySQL, o que a gente cobra bastante são esses exercícios, ok? Então, é uma avaliação daquela primeira parte, a parte conceitual, certo? Fase 1 e fase 2. E a avaliação da fase 3, que é a fase de SQL, certo? Vai ser uma avaliação bem mais prática, né? A gente vai bolar um modelo bem legal para vocês estarem construindo essa avaliação. Beleza, povo? Método avaliativo. Avaliações via Google Forms, né? Trabalhos práticos simulados, certo? Que era o que eu estava falando. Também eu vou passar um seminário em grupo via videoconferência, para ser uma nota a mais para vocês, tá? Eu coloquei aqui cursos extracurriculares, mas eu estou vendo se eu vou realmente passar esse curso extracurricular para vocês, né? Já que a gente já tem um projeto final, era mais uma nota para ajudar vocês, né? Mas não tive muito êxito no semestre passado, porque alguns alunos acabaram deixando de fazer, mas isso aqui ainda está com um ponto de interrogação, tá bom? Se eu vou passar ou não esses cursos extracurriculares, que nem o que eu passei em robótica. Atividades no Classroom, pessoal, elas vão contar pontos, como vocês sabem, né? E, como eu falei para vocês, participação nas videoconferências, certo? Não é só a frequência de você chegar aqui, entrar, logar, deixa no mudo, desligar a câmera e vai assistir a sessão da tarde, né? Esquece aqui o Felipe falando, né? Isso garante sua presença, certo?
mas não garante a sua pontuação em referente à participação na videoconferência, tá? O que eu quero, pessoal? Eu quero que a gente consiga ter uma aula um pouco mais participativa, tá? E aí, claro, eu vou ser justo com quem é justo, né? A gente atribui algumas pontuações para quem realmente tiver essa ação dentro das aulas, tá? Então, a gente terá 10 encontros, pessoal, 10 semanas, né? Como eu falei, serão 10 semanas, tem semanas que serão um encontro, tem semanas que serão 2. Tá? Então, aí a gente vai ter alguns dias aí, e aí a gente vai contabilizar essa frequência. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Meninas, meninos, Amanda, Não. Rayane, Gisele, Robson Furtado. Tá tudo tranquilo, né? Beleza, show de bola. Tudo tranquilo, Suiane? Suiane ainda tá aí ainda? Acho que a internet dela caiu, né? Enfim. Pessoal, tem um livro, que eu já peguei o PDF dele, eu posso disponibilizar para vocês também. Chama-se Projeto de Banco de Dados. Ele tem cara de velhinho, porque ele é velhinho, mas ele é muito bom, tá? É do Carlos Alberto Russell. Tá? E aí, vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu posso estar enviando esse PDF para vocês também, tá ok? E aí, pessoal, posso pressentir o perigo e o caos? Ou estamos tranquilos nessa disciplina? Hein? Rapaz, por enquanto, pelo que tu mostrou aí, eu tô sentindo o perigo e o caos. Posso pressentir o perigo e o caos? Mas ninguém vai me amedrontar, não. Jamais. Então, pessoal, por mais que vocês estejam pressentindo o perigo e o caos nessa disciplina, Goku na sala, mano. O Robson. não será o perigo e o caos, tá, gente? Então vai ser bem tranquilo, tá? Isso eu garanto para vocês. A gente vai fazer de tudo para essa disciplina ser bem legal, bem interativa. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Nenhuma. Não. Nenhuma pergunta, tudo tranquilo. Não. Maravilha, né? Sinal de que vocês estão show de bola aqui no processo, tá? Vamos. Felipe, Oi, pode falar, Alan. a única linguagem que nós vamos utilizar é o SQL, né? Para banco de dados. Alan, fala mais alto um pouquinho, que eu não compreendi a tua pergunta. A única linguagem de programação que nós vamos utilizar para banco de dados é SQL. A gente vai trabalhar diretamente com SQL, tá? Beleza? Felipe, Oi, Damiris. o programa que a gente vai usar também funciona para o navegador, a gente tem que fazer o download mesmo. Eles têm que fazer download, viu? Eu vou disponibilizar eles no Drive para vocês e mando um link. Aí fica mais fácil para vocês baixarem. Não são pesados, não. São bem maneirinhos, tá? Beleza. Beleza, pessoal? Vamos iniciar aqui nosso conteúdo de hoje. Eu trouxe um conteúdo mais enxutozinho para vocês hoje, certo? Depois dessa apresentação da disciplina, a gente vai ver esse conteúdozinho mais enxuto, fica aí a atividade, tá? Então, a atividade ainda não entrou no Classroom, assim que acabar a aula, ela entra no Classroom, tá bom? Atividade agora vai ser pós-aula, beleza? E aí fica Beleza, não. para vocês desenvolverem a Mudou agora. É a opção que a gente tem, né? A gente pode fazer nada. Mas é coisinha pouco, pessoal, vai dar certo, aí vai dar bom, tá? Não se preocupe não que eu vou ser bonzinho. Tá? E mais uma vez, né? Banco de dados, certo? Alguns conceitos. Vocês estão vendo a tela direitinho? Sim, dá pra ver. Show. Então, o que vocês vão fazer, né? Pega logo o caderninho de vocês, pega uma caneta, quem ainda não pegou, certo? Por mais que eu vou disponibilizar esses materiais, vão fazendo anotações, certo? Para que vocês acabam não se perdendo, né? No conteúdo, em alguma coisa do tipo. Tá bom?
Então, vamos lá. Conceitos iniciais, né? A área de banco de dados, certo? Ela é de grande importância no mundo da informática. Não só no mundo da informática, no mundo de um modo geral, tá bom? Uma vez que a informação ele é um bem precioso e deve ser armazenado de forma coerente e adequada, pois é de fundamental importância na tomada de decisão de uma empresa. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, pessoal. Por que o Facebook é de graça e vale bilhões? Por que o WhatsApp é de graça e vale bilhões? Por que o Instagram é de graça e vale bilhões? E por que o bendito do TikTok, que é de um chinês, né, é de graça e vale bilhões? Quem tem ideia de uma resposta sobre isso? Por causa das informações que tem nele. Informações. Alguém mais? Também por causa de propaganda, não. Tem da gente. Anúncio. Por causa de quem, Davi? Das informações que eles têm da gente. Nossas informações. Estão guardadas no banco de dados. É justamente isso. A grande importância dessas empresas, o grande valor financeiro delas está na base de dados de clientes dela, né? Então, tem a ver um pouco com propaganda no marketplace dessas empresas, tá, às vezes. Mas a questão mesmo é sobre essa base de dados de clientes que é muito forte, tá? Então, quem tem muito cliente, quem conhece muita gente, acaba sendo uma pessoa com network maior, certo? Uma empresa com network bem maior, tá? Então, por isso que é fundamental, né? De fundamental importância na tomada de decisão de uma empresa, certo? Essa questão mesmo da grande quantidade de clientes, né, que tem na base de dados, né? Então, estamos em volta de vários bancos de dados, né? Uma lista telefônica, certo? Ninguém nem utiliza mais, mas a lista telefônica do celular de vocês, a digital, ela é uma base de dados, né? Quando você utiliza o WhatsApp, você acha que essa informação, ela não fica guardada em nenhum local? Ela fica sim, ela fica armazenada, criptografada nos servidores do WhatsApp, que por consequência são servidores do Facebook, né? Ações financeiras, né? Você já viu aquelas imagens da bolsa, um bocado de gente lá, não sei o que, sobe o dólar, não sei o que, baixa o dólar. Lá passa bilhões, trilhões de dólares, de reais, de tudo, né? De euro. Mas não tem uma cédula lá. Porque o dinheiro, ele é todo virtual, né? É um dinheiro que trabalha diretamente com essas bases de dados. E se a base de dados der problema ali, né? A galera pode perder o dinheiro, as operações são todas furadas, enfim, né? Fichas de cadastro. Se você vai para uma academia, você faz a sua ficha de cadastro. Você vai para um posto de saúde, você tem sua ficha, não é? Então, as bases de dados, os bancos de dados, eles estão presentes na nossa vida muito mais do que a gente imagina. O caderno de vocês, pessoal. Para que serve o caderno de vocês? Me digam. Para armazenar dados das aulas. Exatamente. Basicamente é isso. Guardar informações. Guardar as informações mais relevantes, né? Que vocês consideram aí no decorrer dos períodos, né? Então, continuando aqui, certo? Antigamente, as empresas armazenavam informações em arquivos físicos, certo? Tinha lá aqueles armários lotados de arquivo, de papel, de tudo, com ficha de cadastro, né? Mas o surgimento da evolução dos computadores possibilitaram o armazenamento de dados de um meio digital. Então, começou com as fitas magnéticas, com os cartões perfurados, né? E as conseguia armazenar informações naquela época, tá bom? Depois vieram os HDs, né? Posteriormente os SSDs, computação em nuvem. Hoje em dia você não precisa de algo físico para armazenar suas informações, né? Você utiliza serviços que você armazena as informações, né? Suas informações na nuvem, tá bom? Assim como o banco de dados evoluíram, né, se tornaram, né, o coração de muitos sistemas de informação, né? Porque realmente sem banco de dados nada funciona, tá? Então, mais uma vez, né, a base de dados, né, são coleções de informações que se relacionam de uma forma que cria um sentido. Então, pessoal, não é só guardar informações, é guardar informações que façam sentido, tá? Não adianta eu ter uma coleção de informações sem nexo,
sem uma configuração, sem um sentido. Então, é de vital importância para as empresas, né? E muito importante mesmo, tá, pessoal? Então, o que é o banco de dados? Né? Uma coleção de dados interrelacionais representando informações sobre um domínio específico. Ou resumindo, né? É uma coleção de dados que se relacionam e representam um determinado tipo de alguma coisa, algo específico, né? A questão lá dos potes, né? Eu só posso guardar arroz no pote de arroz. Só posso guardar o feijão no pote de feijão, né? No depósito de feijão. Então, eu só posso guardar as informações da escola em um banco de dados da escola. Se eu pegar as informações da escola e jogar no banco de dados do Facebook, vai bater? Não vai, porque não é algo específico, certo? Não é algo que se conecte, tá? Então, tem que guardar informações em um local específico para aquela informação, que consiga receber ela. Beleza, pessoal, até aqui. Alguma pergunta? Espera aí, deixa eu copiar aqui. Rayane, Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Tudo, tá dando pra entender, eu tô gostando. Tá? Tranquilo, né? Depois, quando a gente começar a ver SQL, é que vai apertar um pouquinho mais, mas no início é bem tranquilo. Posso prosseguir? Peraí, só um minuto. Vamos lá, né? Dados, informações e metadados, certo? Muitos consideram dados e informações como palavras sinônimas, né? Mas, na verdade, não são. Para entender o que é um banco de dados, é muito importante conhecer alguns conceitos básicos, né? Primeiro de todos, pessoal, o que é um dado, certo? O que é um dado? Acho que eu já falei até uma vez isso para vocês, né? Qualquer elemento identificado em sua forma bruta, que por si só não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação. Por exemplo, eu pego número 2020. Se eu não disser nada, eu só vou ter o número 2020. Então, pode ser várias coisas. Pode ser um ano, pode ser um endereço, né, um número de uma casa, certo? Pode ser uma senha de conta bancária, né? Pode ser o PIN de travamento de uma porta, certo? Então, só o número em si, ele não representa nenhuma informação. Então, ele é um dado. Então, por exemplo, quando eu pego a idade do Gabriel, acho que é 16 ou é 17, Gabriel? 16. 16. Quando eu digo só 16, né, pode ser várias coisas. N coisas. Tá? O fato é um conjunto de dados relacionados, né, que registram o mundo real. Tá? Então, eu tenho um mundo imaginário e tenho um mundo real. O fato é algo verídico, né? Todo fato é algo verídico, beleza? A informação é um agrupamento de dados de forma organizada para fazer sentido, gerar conhecimento e auxiliar na tomada de decisões de uma empresa. Então, quando eu digo Gabriel tem 16 anos, então aqui eu já tenho uma informação com um conjunto de dados. O dados, nome dele, né, Gabriel. Eu tenho a construção da frase, certo? O metadado são dados sobre dados, fornece uma descrição das características dos dados e do conjunto de relacionamento que ligam os dados encontrados no banco de dados. Né? Então, metadados é o aprofundamento daquele dado. Tá? Então, quando eu digo que o Gabriel tem 16 anos, eu posso ter um metadado informando
a quantidade de dias e horas que o Gabriel está vivo. Eu pego os 16 anos e vou fazer lá as contas e ele vai me dizer, o Gabriel está vivo há tantos dias e tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. Então, isso são metadados originados de um dado, que era o 16, que, com a junção de outros dados, teve a origem da informação de que o Gabriel tem 16 anos. Deu para entender, pessoal, a diferença entre dado, informação e metadado? Deu sim. Deu. Deu, Jéssica, os demais? Ayane? Deu. Eu, professor. Deu sim. Show de bola. Pronto. Vamos prosseguindo. Ó, por exemplo, acho que eu tinha até colocado aqui um exemplo bem parecido. Ó. No ano de 2013, né? O ano 2013 não faz nenhum sentido se você visualizar ele sozinho. Então, se agora você analisar um conjunto de dados relacionados, né? Ou seja, um fato, tá? Brasil, 2013, primeiro lugar, Copa das Confederações. Então, aqui eu tenho um conjunto de dados, certo? Esse fato registra algo do mundo real, certo? A partir dele, você chega à informação de que o Brasil foi campeão das Copas de Confederações do ano de 2013. Então, ele é o destrinchar disso que faz acontecer, né? Os metadados são algumas informações, né, que você pode ter a respeito de cada dado. Então, por exemplo, país, né? Perdão, Brasil é um país, certo? 2013, né, o ano, numérico, né, tipo de dado numérico. Então, os metadados, eles pegam, né, os dados que compõem a informação, que são originários de um fato do mundo real, e dão a eles novas perspectivas. Vocês conseguiram entender esse exemplo aqui? Foi bem parecido com o do Gabriel, não foi? Sim. Vai entender bem. Tá dando pra entender de boa. Beleza. Ei, Felipe. Opa! Vai colocar esse slide aí lá no grupo? Vou colocar no Classroom. Beleza, 1000 graus. Isso é foda. Isso é 10. Histórias do banco de dados, né? Extrair informações e manter esses arquivos organizados era uma tarefa muito custosa. Além disso, o acesso à informação dependia da localização geográfica dos arquivos. Então, por exemplo, se eu nasci em Itapipoca, aí eu me mudava e ia morar em São Paulo, né? Todas as informações sobre o meu nascimento estavam em Itapipoca. Para eu ter acesso a essas informações, eu teria que retornar à cidade para poder ir no cartório, fazer toda essa busca de informação, tá? Então, as informações, ela tinha muito a ver com a localização geográfica, certo? Então, por exemplo, para eu mandar uma carta antigamente, o que eu fazia? Eu tinha que ter meu endereço e tinha que ter o endereço do destinatário, para ela poder sair de um ponto e chegar no outro, né? E isso aí dependia de algo extremo, da parte geográfica, né? No início, cada entidade, anotem esse nomezinho, ó, entidade, a gente vai trabalhar muito com esse nome, tá? Que podem ser clientes, funcionários, alunos, produtos, tudo mais, era um arquivo de dados, certo? Que eram acompanhados de um software simples, geralmente num disquete, para manipular os dados do arquivo. Esses softwares permitiam realizar operações de cadastro, alteração, exclusão e consulta nos arquivos digitais. Isso aqui, pessoal, essas 4 operações, elas representam, certo? Um negocinho chamado CRUD. Ok? CRUD são as 4 operações básicas, certo? Do meu banco de dados, que é cadastrar, alterar, excluir e consultar. Então, se eu perguntar para vocês, certo? Quais são as 4 operações básicas, né, de um banco de dados, são essas: cadastrar, alterar, excluir e consultar. Beleza? Tranquilo? Notem isso aí no caderninho de vocês, para vocês nunca mais esquecerem. E a gente chama essas 4 operações de CRUD,
read, update, delete. Na década de 60, a IBM investiu fortemente em pesquisas para solucionar os problemas de banco de dados digitais, bem primitivos, certo? Em 70, Edgar Ted Code apresentou um modelo relacional onde usuários, sem conhecimento técnico, poderiam armazenar e extrair grandes quantidades de informações de um banco de dados, certo? Então, ele colocou essa questão do modelo relacional. Então, foi em 1970 que apareceu, né, essa nova forma, né, de consultar as informações com o modelo relacional. Junto com esse, né, foi criado a linguagem de consulta estruturada, né, que é o nosso SQL, Structured Query Language, né, linguagem de consulta estruturada. Por quê? Ela adota padrões, né, de fazer aquelas 4 operações básicas, né, o CRUD, o nosso CRUDzinho, né, que é cadastrar, alterar, excluir e consultar. Beleza? Então, foi em 1970 que se iniciou o modelo relacional e, junto com ele, foi criado o nosso SQL. Entre os leitores do artigo do CUD, certo, estava Larry Ellison. Havia acabado de fundar uma pequena empresa e recrutava programadores de sistema R, certo? R é uma linguagem de programação, tá, pessoal? Ellison conseguiu colocar no mercado o primeiro banco de dados relacional com base em SQL em 79, o Oracle 2. Bem antes da IBM, que era a empresa zona da época, que construía grandes computadores, que tinham todas as inovações tecnológicas. Tá? E em 83, a empresa lançou uma versão mais portátil desse banco de dados e deu o nome de Oracle, uma das maiores empresas de bancos de dados do mundo. Né? Quem tem uma certificação Oracle, o cara é bom, né? Não falta emprego. Beleza? A IBM finalmente lançou o SQL DS, certo? Que foi para competir com o Oracle. Tá? Na sequência vieram o SQL Server, MySQL, que a gente vai utilizar, DBase Trace e o Paradox. Tá? Em 2007, as vendas globais de sistemas de gerenciamento de banco de dados chegaram a piso de 15 bilhões de dólares. Olha para vocês verem como o mercado é glamouroso e rico, né? A participação do SQL Server da Microsoft cresceu mais rápido que a de seus competidores, chegando a 14%. Então, aqui eu tinha empresas Oracle, IBM, Microsoft, né? São empresas que sempre estiveram à frente nessa questão do banco de dados, tá? Porque, só para vocês verem a importância dessa questão do banco de dados. Tranquilo, pessoal, até aqui? Essa parte, ela é mais introdutória, certo? Então, aqui a gente vai ver um pouco de história, um pouco de banco, né? E essas operações mais básicas, tá? A partir do já exposto, nas sessões anteriores, podemos então dizer que o banco de dados, o database, né, é essa coleção de dados interrelacionais, certo? Vale lembrar que o banco de dados ele é projetado, construído e preenchido com dados para um propósito específico. Representa algum aspecto do mundo real, certo? Algumas vezes chamado de mini-mundo. Vamos aqui pensar aqui numa situação, pessoal. Imagine que o Irineu, né, esteja doente e a mãe dele leva ele para o PSF, ou para o hospital. Quando ele chega lá, ele tem que fazer a triagem, né? Então ele vai passar por um sistema e ela vai verificar a ficha dele e tudo mais. E aí ela só não leva nenhum documento, ela só sabe o nome dele. Exemplo, né? Então eu vou ter uma inconsistência de informações. Por quê? Os registros que eu quero do Irineu, por exemplo, é o quê? É o nome, é o CPF, é a data de nascimento, é o endereço e tudo mais. São vários tipos sanguíneos, certo? São várias, cartão de vacina, são várias informações que o pessoal lá do hospital vai querer. Mas como ele não está a par dessas informações, quando ela for inserir no banco de dados, vai ficar faltando informações, né? Vai ter uma ausência. Isso aí gera erros lá na frente. Tá? Por quê? O banco de dados ele é uma representação do mundo real, né? Também chamado de mini-mundo. Beleza? Então, como eu já tinha falado para vocês, o usuário pode realizar 4 operações básicas sobre um banco de dados, né? A inserção,
né, que é onde você pode inserir um novo dado no banco, um novo registro. A remoção, né, que é o nosso delete, que ele apaga um registro do banco de dados. A atualização é quando eu edito alguma coisa, algum registro. E a consulta, que é quando eu apenas faço a verificação da existência desse registro, tá? 4 operações básicas, não esqueça, não esqueça. Oi, Davi. Isso é o CRUD, não? É o CRUD, justamente, isso aqui é o CRUD, tá? Essas 4 operações. Elas podem mudar o nome, assim, às vezes um pouquinho mais. Tem uma ordem para essas operações ocorrerem, não tem? Como é, entendeu? Tem uma ordem para essas operações ocorrerem, não tem? Primeiro uma, depois outra. Ou não? Na lógica, né, que a gente tem, eu não posso remover o que eu não inseri. Eu não posso atualizar o que eu não inseri e eu não posso consultar o que eu não inseri. Então, a primeira de todas é a inserção. Certo? Depois que eu faço a inserção, eu faço o cadastro, aí eu posso remover, eu posso atualizar ou eu posso consultar. Certo? Tanto é que quando vocês vão confeccionar um sisteminha, geralmente isso aqui se divide não em 4 páginas, mas em 2. Uma, você faz o cadastro. Outra, você faz a consulta. Certo? Perdão, em 3. A outra, você faz o update, certo? E aí você pode utilizar um modalzinho para fazer a exclusão, tá? Então, são divididos dessa forma, né? Você vai ter uma página para cadastrar, né? Uma página para verificar, uma página para editar e outra para excluir. Beleza? A gente consegue resumir em 2 páginas. Tranquilo, pessoal, até aqui? Tranquilo. Tranquilo. Estamos quase acabando já, hein? Podemos dizer que um sistema de banco de dados ele envolve 4 componentes básicos, certo? Vamos lá. Os dados, né, que originam os fatos, que originam as informações, que também podem dar origem a metadados, certo? Então, isso aqui ela pode representar aqueles que eu falei. O hardware, que é a minha parte física, né, que é o computador em si. Claro que um banco de dados que fica nas nuvens, né, ele também tem um computador físico para poder armazenar. O software, né, que é a parte lógica, são os programas, os aplicativos. E o usuário. Pessoal, aqui o usuário ele é muito enfatizado porque ele tem 3 tipos. A gente tem 3 tipos de usuários no banco de dados. Tem o administrador de banco de dados. Isso aqui é uma profissão, certo? Que é o DBA. Database Administrator, certo? Administrador de banco de dados. É uma profissão e paga bem, tá? Ele gerencia as bases de dados criadas no sistema de gerenciamento, certo? Ou seja, todas as tabelas, todas as comunicações, se está funcionando de uma maneira correta, certo? Se não está dando redundância, se não está dando atraso, nenhum tipo de delay, quem vai verificar isso é o administrador do banco de dados. Eu tenho um segundo tipo de pessoa aqui, que é o programador de aplicações, né? É ele que monta e modela a base de dados, tá, pessoal? Então, o que acontece? Eu tenho o meu programadorzinho aqui que constrói o sistema, o banco de dados. Eu tenho um cara que administra isso. E eu tenho a terceira pessoa, que é o usuário final. Esse usuário final é que realmente vai trabalhar diretamente com a aplicação, ou trabalhar ou utilizar. Muitas vezes, esse usuário final ele está num nível de abstração tão grande que ele não sabe nem o que é banco de dados. Não é? Vocês lembram o que é abstração? Sim. Vamos lá, explica aí o que é abstração. Nos exemplos que o senhor usava, era tipo, tem um usuário e ele não sabe o que é que está por trás daquela tela. Ele não sabe que ali tem um núcleo no sistema operacional, ele não sabe o que tem, assim, dentro do computador. Ele só sabe aquilo que está na frente dele, e não o que está por trás. Exatamente, né? Então, você pega um usuário do Facebook, ele precisa saber em qual linguagem de programação, em qual banco de dados o Facebook está utilizando? Não. Ele não precisa saber disso para criar o perfil dele, né? Se soubesse, o Facebook não tinha se popularizado do jeito que se popularizou, né? Nem as outras redes sociais.
né? Mas é um nível de abstração muito alto, tá? Então, no banco de dados, eu tenho esses 4 componentes básicos: dados, o hardware, o software e o usuário. E o usuário se divide em 3: o DBA, o programador e o usuário final. Beleza? Vocês querem anotar alguma coisa desse slide ou eu posso passar? Vou anotar mais fácil na atividade. Eu, né? Falando por mim. Como Eu queria ter anotado no anterior, mas tu já passou. Não, eu vou passar o slide junto com a atividade, tá? Não tem problema não. Beleza. Certo? Então, vamos entender um pouquinho sobre essa abstração do banco de dados, tá? O grande objetivo de um sistema de banco de dados é prover aos usuários uma visão abstrata dos dados. Ou seja, mais uma vez, não precisa a galera saber o que está acontecendo por trás, basta utilizar a ferramenta, não é isso? Isso omite certos detalhes de como os dados são armazenados e mantidos. Entretanto, para que o sistema possa ser utilizado, os dados devem ser buscados de forma eficiente. É aquela coisa, né? Não precisa ele saber, mas se der problema, o usuário final é o primeiro que critica, né? Então, por exemplo, se você fez um aplicativo, né? Se você fez um software, aí tá funcionando bem direitinho. O usuário final, ele não sabe como você fez. Não sabe nem o que é banco de dados, nem programação. Mas, meu amigo, se cair a operação desse software que você fez, se ele deixar de funcionar por 1 hora, você é o pior programador do mundo. Por mais que você tenha feito tudo certinho, né? O usuário final, ele é desse jeito, tá, pessoal? Uma vez que muitos usuários de banco de dados não são treinados para computação, né? São chamados leigos. Então, a complexidade está escondida neles através de diversos níveis de abstração, que simplificam a interação do usuário com o sistema. Então, a abstração, ela é dividida em 3 níveis. Olha aí, ó. São 3 níveis de abstração. Beleza? Quais são os 3 níveis de abstração? O nível de abstração interno ou físico, conceitual e o externo ou divisão. Tá? Então, é o interno, externo e conceitual. Interno, externo ou conceitual. Tá? Então, aqui a gente tem um esquemazinho. Tá todo mundo enxergando o esquemazinho? Sim. No nível externo... Felipe, pode voltar ao slide. Eu esqueci de notar uma coisa, por favor. Nesse aqui é, Damir? É, exatamente. Só um minutinho. Interno, externo e conceitual. Basta anotar isso aqui desse slide. Tá? É isso aí mesmo. Pronto. Vamos lá. Aqui... Ai, foi tudo borrado. A pessoa 1, pessoa número 2 e uma pessoa número 3. Certo? No nível externo, eu tenho a visão externa aqui de uma pessoa, de outra, ela é bloqueada, né? É tido essa abstração de uma maneira que essa pessoa não consegue enxergar realmente o que está acontecendo. Então, que vai variar de acordo com a capacitância das pessoas, certo? No nível conceitual, ele já é mais profundo, intermediário, e no nível físico é um esquema mais interno, onde tem acesso a essas bases de dados. Então, por exemplo, ó, o nível interno, que é esse aqui, mais próximo das bases de dados, certo? O que ele diz? Ó? Descreve como os dados estão realmente armazenados, tá? Nesse nível, se desenham os arquivos que contêm a informação, a localização dos mesmos e a organização, ou seja, criam-se os arquivos de configuração. Então, quem é que tem acesso a isso, né? Bem aqui, o nosso DBA, tá? Esses arquivos de configuração, tá ok? Ele que tem acesso. Então, a galera que está acima dele, tá? O gerente de projetos, certo? O cara que faz a entrega, ele não tem acesso a isso. Bom? Próximo nível, conceitual. Ó.
descreve quais dados estão armazenados de fato no banco de dados e as relações que existem entre eles. Aqui, o banco de dados é inteiro descrito em termos de um pequeno número de estruturas relativamente simples, embora as implementações de estruturas simples no nível conceitual possam envolver complexas estruturas no nível físico. O usuário do nível conceitual não precisa preocupar-se com isso. Então, o que acontece? Ó? Aqui, eu tenho o meu SQL, certo? Aqui, eu só vejo como está rolando o sistema, tá? Então, por exemplo, eu vou até fazer uma correção aqui, tá? O DBA, ele não fica no nível físico. O DBA, ele fica no nível conceitual. Quem é que fica no nível físico? É quem tem acesso e quem sabe mexer com SQL, que é quem? O nosso programador. Tá, pessoal? Entendido até aqui? Sim. O nível externo ou nível de visão, que é o nível mais superior, é onde vai estar o meu usuário final, né? É o mais próximo ao usuário, descreve apenas parte do banco de dados, apesar do uso de estruturas mais simples do que do nível conceitual. Alguma complexidade perdura devido ao grande tamanho do banco de dados. Muitos usuários do sistema de banco de dados não estarão interessados em todas as informações. Em vez disso, precisa apenas de uma parte do banco de dados. Então, voltando aqui para a imagem, pessoal, aqui são os níveis em que eu tenho de abstração. O primeiro nível de abstração é o físico, só quem entende é quem constrói o banco de dados, certo? Que é o SQL. No segundo nível, certo? No segundo nível de abstração, o que acontece aqui? Só quem tem acesso a ele é o DBA, que é quem faz o gerenciamento desse banco de dados. E o terceiro nível é o meu usuário final, esses três caras aqui, que não precisa saber de nada que está abaixo dele para poder fazer o uso do sistema. Deu para compreender esse esquemazinho aqui, pessoal? Ou vocês querem que eu repita? Deu de boa, Felipe. Repete, por favor. Repete, Felipe, isso, repete. Pronto, então vou repetir. Vou até apagar, porque eu vou riscar tudo de novo. Esses níveis aqui, pessoal, eles estão relacionados com as pessoas, né, a quem eu preciso abstrair as informações, certo? Então, por exemplo, quem é que está nesse primeiro nível, no nível físico, certo? No primeiro nível aqui, que entende como é feito o banco de dados, o que é um alter table, certo? Como que é o SQL, a linguagem que eu estou construindo esse banco de dados, certo? Quem é que entende isso? Quem é que entende? Programador, não. É somente o programador, certo? Então, só ele é que entende dessa parada aqui. No nível conceitual, eu já vou ter uma noção de como é, uma noção um pouco maior de como é esse banco de dados. Então, não precisa o cara que está aqui no nível conceitual saber de SQL, certo? Especificamente, tá? O que é que precisa dele saber? Precisa dele entender como é a gestão desses arquivos. Então, aqui fica quem? O meu D. Fica o meu DBA, certo? Que é o administrador do banco de dados. E superior a ele, no nível mais alto, no nível 3, no nível externo, eu tenho os meus usuários. Aqui tanto faz ser uma pessoa normal, ser um advogado, um dentista, qualquer coisa que seja. Ele só vai estar utilizando o sistema. Então, aqui eu tenho o meu usuário final. Beleza? Entendeu agora, Jéssica? Entendi, meu patrão. Show de bolas. Ok, povo? E aí, por último, a gente tem a nossa atividadezinha, tá? Só que antes disso, eu quero fazer a chamada, tá? Antes de tudo, alguma dúvida, gente? Alguma dúvida sobre esse conteúdo? Então, vamos fazer aqui um repeteco bem rapidinho, ó. A gente viu, ó, conceitos iniciais, certo?
sobre o banco de dados, né? Que são coleção de dados e tudo mais. Coleção de dados interrelacionais representando informações sobre um domínio específico, tá? Das informações, a gente viu a diferença entre dado, fato, informação e metadado. A gente deu o exemplo lá da Copa do Mundo, né? Onde o ano não faz nenhum sentido, sem você ver ele sozinho. Quando você tem os fatos, que são Brasil, 2013, primeiro lugar, Copa das Confederações, são dados, vários dados, mas ainda não formam informação, porque a informação tem que ter sentido, tá? Então, qual é a informação com sentido? O Brasil foi campeão da Copa das Confederações de 2013. E tem os metadados, né? Que diz o seguinte, 2013 é um ano, ele é um dado do tipo numérico. Brasil, ele é um país, ele é um dado do tipo texto, tá? A gente viu isso também. A gente viu que a gente pode fazer 4 operações básicas nos sistemas de banco de dados, né? Que é cadastrar, alterar, excluir e consultar. E a gente deu o nome disso de CRUD, ok? Um pouco da história, né? Da criação do SQL, dos bancos de dados, tá? Quem criou a Oracle, né? Nasceu a partir da implementação da linguagem SQL, né? E na sequência veio depois o MySQL, que é o que a gente vai estudar, ok? Mais uma vez aqui as nossas 4 operações básicas, né? O banco de dados, ele sempre representa um aspecto do mundo real, que a gente também chama de mini-mundo, beleza? O banco de dados é dividido em 4 componentes básicos, dados, hardware, software, usuário, e o usuário é dividido em 3, DBA, programador e usuário final, né? A quais também a gente trabalha com a abstração, né? A abstração ela pode ser de 3 níveis, nível interno, externo e conceitual, tá? E aí aqui tem um esquemazinho. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Coisinha pouca hoje. Dúvidas? Perguntas? Ainda não, velho. Hoje não. Então, ok, então. Então vamos finalizar por aqui, tá? Vou só parar aqui a gravação.